Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Vamos começar hoje, então, a fazer nossa revisão de História e Geografia, tá bom? Nós vamos começar a fazer nossa revisão a partir do módulo 2, tudo bem? Então, a gente vai conversando um pouquinho sobre tudo que a gente já trabalhou no livro 1, tudo bem? E aqui também a tia colocou alguns tópicos para vocês irem acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Revisão de História e Geografia e no módulo 2 nós vamos conversar um pouquinho sobre a escola, tá? A escola como lugar de convivência. Pensando nisso e em todas as coisas que nós já estudamos, como será que tanta gente diferente convive de forma harmoniosa na escola? Lembra que a gente já conversou sobre isso, realizamos algumas pesquisas na escola com alguns funcionários, tá? Porque é um lugar, a escola é um ambiente grande, né? E que várias pessoas que trabalham em várias partes da escola convivem, né? E de forma harmoniosa. Então, quer dizer o quê? Que a gente precisa de alguma coisa aí para as coisas darem certo. Tudo bem? Vamos para o próximo. Olha lá, o espaço coletivo. A escola é um espaço coletivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que várias pessoas diferentes convivem nesse mesmo ambiente, certo? Na sala de aula, na cozinha, na cantina, no pátio e outras coisas, tá bom? Esses ambientes, eles são chamados de ambientes de convivência, tá? E esses são os espaços coletivos, certo? E como o próprio nome diz, o espaço coletivo é um espaço utilizado por várias pessoas. Olha só, então nós temos aqui, tá? Uma palavrinha muito importante, que são que as regras da escola. As escolas, elas têm regras específicas que estão reunidas no documento chamado Regimento Escolar. Então lembra que lá no início do vídeo a professora perguntou como será que pessoas tão diferentes convivem de maneira harmoniosa, tá? No mesmo ambiente. Então aqui está, ó, está a grande palavra, que é o quê? É o regimento escolar. O regimento escolar, vocês estão lembrados que é aquele documento que nós fizemos a entrevista com a diretora Ana Cláudia, que nós fomos até a sala dela, vocês fizeram perguntas, viram, né, o livro, né, que lá contém as regras da escola. Então, é sobre esse documento que nós estamos falando, tá bom? E vamos aprender também, tá? O que é então esse regimento escolar, tá? Então, para que ele serve? Olha lá. O regimento escolar, ele é um conjunto de regras que determinam como deve ser organizada a escola. Ele contém os objetivos da escola, os níveis de ensino, oferece as regras de funcionamento, as normas, quem deve seguir, os direitos e os deveres dos professores, alunos e funcionários. Então, tudo isso tem aqui, ó, no regimento escolar, tá bom? Então, aqui nós temos a definição do que é o regimento escolar, tudo bem? Uma outra coisa que nós também estudamos foi sobre a assembleia na sala de aula, tá? Lembra que a gente se reuniu na sala de aula, nós fizemos uma votação, aí teve a pessoa que fez a ata da reunião, que foi aquela que escreveu tudo que nós conversamos, certo? E a assembleia, ela é uma reunião de várias pessoas que têm questões em comum para resolver. Então, as pessoas, elas têm uma ideia, então elas se reúnem, elas fazem uma votação para acatar a melhor ideia ou para acatar o voto da maioria, tá bom? E isso precisa ser documentado em
papel, tá? E assinado por todos que compareceram a essa assembleia. Tudo bem? Vamos para o módulo 3 agora. O módulo 3, nós vamos estudar sobre a maquete da escola, tá bom? Esse módulo 3, nós começamos a fazer na escola a nossa maquete, né? Mas por conta da pandemia, nós tivemos que parar e acabamos fazendo uma atividade adaptada. Lembra que a tia mandou aquela atividade com a foto da escola? Aí eu coloquei os lugares, né? Onde cada coisa fica, tá? Cada compartimento da escola fica. Então aqui nós temos uma foto, tá bom? E a maquete, ela nada mais é que o quê? Que a representação em miniatura de um lugar. Então, ó, pode ser a representação em miniatura de uma sala de aula ou a representação de uma cidade. No caso, nós estudamos a representação da nossa escola. Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos para o módulo 4. No módulo 4, nós estudamos sobre a planta baixa, tá? Da escola, tá bom? E o que é a planta baixa? A planta baixa, ela é o desenho reduzido de uma área pequena ou de uma construção que contenha uma informação sobre ela, tá bom? Essa planta baixa, ela dá uma visualização clara do lugar, tá bom? Já que a gente pode observar o espaço representado a partir da visão vertical. Porque nós olhamos, tá, essa representação da planta baixa assim, ó, como se a gente estivesse olhando de cima para baixo. Então a gente consegue visualizar todos os espaços de um lugar, tá? Falando sobre a planta baixa, nós também fizemos uma atividade adaptada sobre a planta baixa que a tia mandou para vocês em documento PDF, certo? Essa representação aqui é um exemplo, né, da planta baixa da nossa escola. Não é que é exatamente dessa forma, tá? Mas aqui é um exemplo, certo? Então, olha só, aqui nós temos a cozinha, aqui a gente tem a secretaria. Essa área aqui, olha só, nós temos o bloco onde a gente estuda, tá? Então, aqui nós temos o laboratório. Nesse outro quadradinho aqui, seria a nossa sala de aula. Aqui o 4º ano, aqui o 5º ano. Do outro lado, a cantina, a sala do 2º ano e a sala do 1º ano, certo? Nós temos aqui do outro lado, olha só, a quadra. Aqui nesse bloco, a sala da educação infantil e assim por diante, tá bom? É só para vocês terem uma noção do que é essa planta baixa, tudo bem? Falando sobre essa noção, tá? A planta baixa, ela pode ser visualizada de diferentes formas, certo? Olha só, diferentes pontos de vista, tá bom? Que tal observar, aqui nós vamos fazer um exemplo, tá? Que tal observar a carteira em diferentes pontos de vista? Aqui nós temos a menininha, olha só, ela está observando a carteira de frente, certo? Então, aqui ela tem uma visão frontal. Então, quando a gente fala que é uma visão frontal, quer dizer que está olhando de frente, certo? Olha só, um outro ponto de vista que nós temos. Nós temos a menininha aqui e olha só, ela está em pé e ela está olhando a carteira, tá? Então, ela está observando a carteira de cima e inclinada. Quer dizer o quê? Que é uma visão oblíqua, tá? Então, ela está olhando de cima, mas ao mesmo tempo ela está inclinada. É um outro ponto de vista. E as plantas baixas também, elas podem ser observadas dessa forma. Inclusive, nós fizemos uma atividade parecida na apostila, estão lembrados? E finalmente, olha só, nós temos um outro ponto de vista. Nós temos a menininha aqui, olha só, observando a carteira de cima para baixo. Então, ela ficou em pé e ela observou a carteira de cima para baixo, tá bom? Então, essa é a visão vertical. Olha só a visão dela, certo? E é exatamente essa visão vertical que nós usamos
para ver as plantas baixas. Isso também acontece com os mapas, né? Quando a gente vê um mapa, a gente está visualizando o lugar de cima para baixo e de maneira reduzida, né? Porque é um espaço muito grande, não vai caber numa folha. Então a gente faz algum tipo de cálculo e reduz esse tamanho na planta baixa. Tudo bem? Vamos para a próxima então. Olha só. E finalmente, o módulo 5. No módulo 5, nós estudamos sobre a história da nossa escola, tá? Pelo fato da gente estar distante da nossa escola, a gente não pôde estar colhendo essas informações diretamente lá na escola. Vocês não puderam ter, né, esse contato com essas informações, certo? E para a gente estudar a história de um lugar, a gente precisa do quê? De documentos escritos, de fotos. Tudo isso são vestígios que a gente faz para estudar o passado de um lugar, tudo bem? Falando sobre a nossa escola, olha só, eu mandei um documento para vocês também que fala todas essas informações, tá? Aqui eu coloquei o ano de fundação da escola, que foi em 1996, a fundadora da escola, que foi a Maria Aparecida Centeio de Araújo, ela foi fundadora e diretora da escola, certo? E na época que foi fundada a escola, tinham 37 funcionários, tá bom? Olha só, hoje nós já temos 51 funcionários na escola, apenas 7 funcionários que estavam naquela época ainda permanecem na escola. As funções que permanecem na escola até hoje, todas continuam, certo? As funções criadas, todas relacionadas com a tecnologia e a manutenção, essas foram as funções criadas. O número de professores na época da fundação, olha só, na época da fundação eram 28 e agora nós estamos com 34 professores na nossa escola, certo? Número de alunos na época da fundação eram 170 e hoje nós somos em 216 alunos. Aqui nós temos uma informação bem interessante. Nós temos alguns alunos que permanecem, que estudaram na nossa escola naquela época, no Colégio Alfa, e que ainda permanecem. Então, quer dizer o quê? Eles estudaram no colégio e de alguma forma eles retornaram, né, a trabalhar. Aqui nós temos aqui, ó, a tia Lara, que é professora da Hora do Conto, o Tiago Roncon, que é professor de biologia do fundamental, do pessoal de manhã, o Lucas Roncon, a Maria Luísa, do departamento financeiro, e a tia Kalinka, do segundo ano. Tá bom? Então, olha só, quantas coisas que a gente aprendeu, né, neste módulo, nesse livro, aliás, nesse primeiro livro, né, em História e Geografia, tá bom? Então, ó, espero ter ajudado vocês, espero que vocês retomem a apostila, lê de novo todas as atividades que nós já fizemos para lembrar, tá bom? E amanhã a tia vai mandar para vocês uma atividade, tá? Para vocês realizarem e depois entregar, tudo bem? Então por hoje é só, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!